Se você pudesse voltar no tempo, para que ano você voltaria? Olha, se eu tivesse o poder de voltar no tempo, cara, com certeza eu voltaria para os anos 2000 e anos 2001. Na verdade, o finalzinho dos anos 99, 2000 e 2001. Uma porque foram os primeiros anos das minhas aventuras. Minhas aventuras, na verdade, aventuras de balada, de dar rolezinho, passear, sair com os amigos, sair com as amigas. Foi a primeira vez, foi entre esse período, entre 2000 e 2001, que eu descobri as baladas, casas noturnas, casas de show, onde naquela época nós íamos para as baladas mesmo para dançar, para curtir. Como eu não bebia, então para mim não fazia sentido beber nada, né? Encher a cara, para quê? Eu ia passar mal. Então eu gostava mesmo de sair para dar um rolê, aproveitar a música, curtir. Ainda mais naquela época onde, não que o mundo de hoje não esteja legal, mas, ai, sei lá, parece que o mundo de hoje está um pouquinho mais chato, mais fresco, mais mimizento. Não que eu seja todo certinho, mas tem certas coisas que tá perdendo um pouco a graça. Por exemplo, não que quando eu ia pra balada eu mexia com as meninas, nada disso, longe disso, né? Como eu falei, eu ia nas baladas mesmo pra curtir, pra aproveitar o momento, pra de repente, assim, eu gostava de, claro, né? Eu gostava de olhar as meninas dançando, imaginar que, ai, será que aquela menina ela namoraria? Nessa época eu nem imaginava que existia o ficar. Eu era um adolescente, dos 18 para 19 para 20, e eu me considerava ainda adolescente. Era um moleque, era meio inocente, era bobinho nessa época, né? Eu ainda sou, mas naquela época era pior. Então eu era bem inocente. Eu ficava imaginando que aquela menina que estava dançando ali, ai, será que um dia essa menina, se ela olhar para mim, ela vai se apaixonar, aí vamos namorar. Eu ficava imaginando isso nessa época, né? Ó a minha cabeça. Uma pessoa que ficava em casa. Claro, eu trabalhava, era office boy, trabalhava numa loja, gostava de brincar aqui embaixo, saía pra jogar bola com a molecada na rua, mas eu não costumava sair, eu não tinha aquela malícia na cabeça. Pra mim, não existia aquela coisa de só ficar, dar uns peguinha. Pra mim era namoro, era um romance. Poxa, é que nem eu falei, eu era bem inocente, eu era bem... Não tinha aquela malícia, eu tinha aquela cultura do que a televisão colocava nas nossas cabeças, que era o quê? Poxa, eu assistia Uma Linda Mulher, gente. Eu imaginava que eu iria me apaixonar por uma menina, eu ia contratar os trabalhos de uma menina. Nesse trabalho profissional, de repente a menina iria se apaixonar por mim. Claro, se eu fosse um Richard Gere da vida, né? Que era que nem aquele filme. Gente, eu assistia... Não sei, eram vários filmes que eu assistia, como a maioria da minha geração assistia nos anos 80, que remetia mais ao amor. Flashdance, gente, Flashdance é um clássico. Aí depois veio também o Ghost. O Ghost eu já não queria ser, né? Porque eu não queria ser o Patrick Swayze, eu não queria ser o cara que morre, que vira fantasma. Aí ele tem que se incorporar no corpo daquela mulher lá, que eu esqueci o nome dela, gente. Nossa, eu esqueci o nome dela, que fez uma mudança de hábito, é uma atriz maravilhosa. Bom, mas eu esqueci. Whoopi Goldberg. Eu não queria ser o Patrick Swayze para entrar, fantasma, para entrar no corpo da Whoopi Goldberg para poder beijar a Demi Moore, né? Então esse filme era um pouquinho distante, mas foi um filme que eu assisti, fez muito sucesso na época. Não só as meninas assistiam, como nós, os moleques, os meninos também assistiam, então era todo mundo. Claro, a diferença culturalmente é que os moleques não assumiam que assistiam esse tipo de filmes e que gostavam. Eu não, eu já não ligava, eu falava que gostava mesmo que era zoado na escola, porque, gente, eu já era zoado na escola de tudo quanto é jeito. Eu era praticamente o único asiático, japonês aqui da onde eu moro no extremo leste de São Paulo, então eu já era acostumado com as brincadeiras, né? Eu era o diferente da turma. Então eu já estava acostumado a ser zoado, tomar uns tapinha, abaixar minhas calças na hora do recreio, a molecada me zoar. Era chato, mas com o tempo eu fui criando casca grossa, então praticamente eu fiquei imune a essas zoeiras com o passar dos tempos. Aí depois a gente virou tudo amigo, gente. O legal dessa época
é que por mais que eu era zoado na escola, na rua, apanhava dos moleques, apanhava das meninas também, eu apanhava geral, gente. Então, com o passar dos tempos, a gente foi pegando uma certa amizade e deixou aquele rancor de lado, né? Pediu desculpa, acabou, passou, não tem ressentimento, beleza. Aí voltando para os anos 2000, gente, a primeira balada que eu fui foi o Cabral, que é uma balada que tinha, né? Fechou aqui em São Paulo, se não me engano, meados de 2015, 2016, até pouco tempo atrás tinha, mas foi uma balada que fez muito sucesso entre os anos 90 e o comecinho dos 2000. E na época, como eu falei, morar aqui na Zona Leste, extremo leste de São Paulo, a maioria do que a molecada escutava, a maioria do que o povo aqui gostava era samba, pagode, axé, né? O axé estava começando a ter uma explosão nessa época, e aí começou a vir o comecinho daquele funk, a primeira versão do funk carioca, que era o quê? O Bonde do Tigrão. Bonde do Tigrão fez um enorme sucesso na época, lembra? Eu vou parar pela rabiola, vou sim, eu vou passar cerol na mão, tum, 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 tum. Eu vou mostrar que eu sou Tigrão, é o Bonde do Tigrão, tum, tum, tum. Vou parar pela rabiola, vou sim. Então o Bonde do Tigrão fez muito sucesso, eu curti bastante, gente. Não entendia que tinha uma certa conotação ambígua, né? Uma certa conotação na frase das músicas, mas eu ia pelo ritmo, porque não era tão explícito o que a música significava. Então, para nós era uma curtição, íamos tanto pelo ritmo, a moda que contagiou geral, e o estilo também, né? Então foi muito legal esse estilo, o Bonde do Tigrão. Tinha uma outra música que era também, e eu curti isso aí no Cabral, gente. Então imagina, eu fui nessa época no Cabral. Eu curti também aquela outra música, se não me engano é Tchacabum, só que aí já é de 2001. Mas eu fui também nesse período, que era aquela do olha, olha, olha a onda, olha, olha, olha a onda, olha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Pum, pum, pum. Então eu curti bastante essa época e eu gostei muito dessa música. Quem não gostava, né? E o detalhe muito legal, tinha os vocalistas do Tchacabum, Capitão Tchacabum, Capitão Tchaca, alguma coisa assim. E a dançarina principal era ela, aquela morena linda, maravilhosa, mas linda mesmo. Eu era apaixonado por ela. Na verdade, eu era apaixonado por todas as dançarinas, todas as artistas, todas as meninas da televisão que eram bonitas, eu era apaixonado. Algumas não tão bonitas também eu era apaixonado. Mas essa eu era muito apaixonado por ela, que era ela. A primeira fase da Graciane Barbosa, gente. Nossa, ela era muito linda, maravilhosa. Tinha um corpo fenomenal. Ela era dançarina. Então, poxa, imagina eu, a primeira vez que eu fui pro Cabral, justo nesse dia, teve o show do Tchacabum aqui. Uma das primeiras vezes, né? Porque a primeira vez foi no ano 2000. E aí depois, no decorrer do tempo, essa aqui, se eu não me engano, é de 2001, gente. Então imagina, as minhas primeiras baladas eu fui, vi a Graciane Barbosa lá no meio do palco, nossa, até esqueci da balada em si, mas foi uma grande aventura, eu gostei bastante dessa experiência da minha vida. Como eu falei, eu fui com os meus amigos que curtiam pagode, curtiam axé, eu também, curtia muito axé, curtia muito pagode, tanto essa música da Graciane Barbosa, nossa, ela era linda, maravilhosa, gente. Poxa vida, hoje tá um pouquinho diferente, né? Hoje já tá um estilo que eu não curto muito, mas ela foi uma antiga paixãozinha de adolescente, da época dos adolescentes, né? Gostava muito dela, tanto que eu tive as duas revistas que ela lançou, né? Claro, um semi-adolescente também, nós gostávamos muito de colecionar esse tipo de revistas, mesmo porque não existia internet na época, então era o que proporcionava para nós, ou as videolocadoras, mas enfim. Então para mim, eu gostaria muito, se pudesse, né, tivesse esse poder de voltar no tempo, eu voltaria. Anos 2000, 2001, meados de 2002 também, e era legal, gente. Era um período assim que as únicas informações eram televisão, jornal, revista e rádio. Internet tinha, mas não estava tão popular assim. Ainda era internet discada, então o acesso era muito difícil. E você só conseguia acessar a internet por um computador. Apesar de em casa meu irmão ter um computador, ainda não me chamava tanto a atenção. Eu estava começando a galgar os primeiros passos pelo computador. Tanto que na época,
como não tinha rede social, né, tava nascendo ainda, se eu não me engano, eu comecei a entrar na internet para entrar naquelas salas de bate-papo do UOL, os famosos chats do UOL, que era muito legal. Era uma aventura, gente, era viagem na época, né? Imagina, você só conhecia as pessoas pessoalmente. Aí um dia você tem a oportunidade de conhecer online e conversar, isso aí era uma coisa de outro mundo. A gente pensava, nossa, estamos no futuro. Então a descoberta da internet e de proporcionar você conversar com outras pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, cara, isso aí foi uma grande... Igual que eu falei, gente, estamos no futuro, não precisa inventar mais nada. Estamos no futuro, é Star Trek aqui, Jornada nas Estrelas, Matrix. E Matrix estava fazendo muito sucesso na época, mas... E aí depois inventaram o Fotolog. O Fotolog, que era como se fosse um blog com fotos, e você só podia postar uma foto por dia. Uma foto e tinha alguns caracteres, dá para você escrever um texto, e também a câmera digital era muito difícil nessa época, né? A resolução era pouca, não existia celular com câmera, obviamente, mas você tinha que comprar uma Handycam. Uma Handycam, aquelas maquininhas da Sony digitais que estavam começando a existir e eram bem caras também, o acesso era difícil. Poucas pessoas tinham. Com os anos pra frente eu consegui comprar uma. Tinha um amigo meu que tinha aqui e ele emprestava pra gente. Então esse moleque na época, ele era como se fosse o melhor amigo de todos, né? Que ele era o único que tinha câmera digital e emprestava pros melhores amigos e para alguns conhecidos também. Mas é isso, se eu pudesse mesmo, como eu falei, 2000, 2001, finalzinho de 99 também, gente, porque foi essa fase dos anos, no final, a virada do milênio, que me proporcionou sair para o mundo, para esse mundo, né? Para esse mundo das baladas, das curtições. E, gente, só de pensar que eu curti muito o Olha, Olha, Olha a Onda, é que eu escutei esses dias e no céu da cabeça, tá gravado aqui. E aí depois que eu fui relembrar que era a Graciane Barbosa, a dançarina desse grupo. Eu falei, gente, aí eu fiz uma comparação de antes e agora, falei, gente, deu uma grande evolução. Hoje ela é uma influencer fitness, né, musa fitness, ela tem aquele estilo, o nicho dela e o segmento e os fãs dela. Hoje eu já não gosto de acompanhar esse tipo de carreira dela, né? Mas claro, sempre vai ter meu carinho, meu respeito por aquela Graciane daquela época. E além disso, o Bonde do Tigrão também, que foi aquela primeira versão do funk. Hoje eu não gosto muito do funk, tá? A música mudou bastante, o estilo que eu já não gosto muito. Eu prefiro escutar o funk daquela época. Assim também como naquela época era o Tchan, né? O Tchan no Havaí, Segura o Tchan, Amarra o Tchan, fez muito sucesso. Também acompanhei eles no Cabral nessa época. Gente, o Cabral foi uma das melhores baladas da minha vida, se pra mim não foi a melhor. É uma pena que fechou, mas também hoje em dia poucas pessoas vão nas baladas, né? Hoje são casas de shows, casas de entretenimento diferentes, mas a maioria faz na rua também, né? Os bailes de rua aí, os fluxos. Então mudou bastante esse tipo de balada. Hoje eu fui ver uma balada que está na moda, algumas baladas retrôs também. Inclusive tem uma que vai ter agora recentemente. Poxa, o ingresso agora é 500 conto. 500 conto para você entrar numa balada. Aí é totalmente fora de outro universo. Eu não tenho 500, cara, eu não tenho nem 50 conto para entrar numa balada hoje em dia, o que dirá 500 conto. Eu acho que é por isso que as baladas estão fechando, né? Por isso que a molecada de hoje, a nova geração, não vai pra balada. Quem vai pagar 500 conto numa balada? Tudo bem, que é um show, é uma nostalgia, é um flash house, né? Flash dance, flash dance é o filme ali, Gente, eu esqueci, é tipo Energia da Véia, que é uma das baladas que eu costumava ir bastante no período de 2008, 2010, mas é isso. Aqui é só para eu relembrar mesmo dessa época maravilhosa. Uma época muito boa, anos 2000, onde não tínhamos tanto acesso às informações, só fomos descobrir informações depois, e às vezes eu até me questiono. Tem um ditado que eu costumo falar, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, ou seja, quanto menos você conhece as coisas, parece que a vida fica mais... Você fica com cabresto, porque você não vê o que está acontecendo ao seu redor, mas parece que quanto menos acesso você tem às informações, parece que o mundo fica melhor, quando você sabe menos, né?
E que praticamente é o que está acontecendo hoje. Eu acho que hoje o mundo está ficando mais chato, está ficando mais frio, porque, sei lá, parece que são muitas informações, muito conhecimento, essas coisas de red pill também. Principalmente quando as pessoas brigam por política, futebol, religião, que infelizmente vão ser brigas eternas, né? Fazer o quê? Mas eu não vou falar que eu daria tudo pra voltar naquela época, mas eu gostaria muito se eu tivesse um poder dos X-Men, um poder dos Vingadores, sei lá, de voltar no tempo, anos 2000, só pra voltar no Carol e olha, olha, olha a onda, olha, olha, olha a onda, cuidado, o tubarão vai te pegar.